futuro do pacote de cortes de gastos e a tensão entre o Congresso e o governo federal, que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias. Será que eu posso chamar de chantagem com o que um Congresso tenta fazer com o governo federal para aprovar e discutir esse pacote? Lara Alves, muito boa noite para você, bem-vinda. Boa noite para você, Léo, para quem nos acompanha agora à noite. Olha, eu acho que chantagem talvez seja uma palavra um pouco forte, mas é o velho toma lá da cá aqui no Congresso Nacional. Pois bem, a gente sabe que teve a decisão do ministro Flávio Dino suspendendo o pagamento das emendas no mês de agosto e isso se arrastou até agora. No início dessa semana, o ministro liberou as emendas, mas o governo ainda não tinha feito o pagamento dos cerca de 7,8 bilhões de reais para os deputados e senadores. Isso gerou um grande mal-estar. Essa semana todo mundo tinha a avaliação de que o clima estava um pouco travado, estava um pouco ruim ali no Congresso Nacional, nos bastidores. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com o pacote de corte de gastos. Acho que o primeiro ponto importante da gente tratar sobre isso diz respeito às urgências do projeto de lei complementar e do projeto de lei que são parte desse pacote de austeridade fiscal que foi enviado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o Congresso Nacional. Tinha uma expectativa de votação desse pacote na quarta-feira, mas ao longo do dia a tensão foi ficando maior entre os líderes, entre as bancadas, e às 8 horas da noite nós ainda não sabíamos se votaria de fato, mas a tendência era que não votasse. Porém, às 8, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou uma reunião de líderes, que são aqueles que representam as bancadas, e eles decidiram votar. Essa votação começou praticamente às 9h30 da noite de quarta-feira. E tem um ponto bastante importante que reflete esse desconforto do Congresso e essa instabilidade na relação entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O projeto de lei complementar precisa receber pelo menos 257 votos para ser aprovada, a urgência e o texto. A urgência recebeu 260 votos, ou seja, só 3 a mais do que o mínimo necessário. Então, isso é um reflexo bastante importante. Nessa semana, o Centrão, aqueles partidos que estão ali mais ligados ao centro, PP, União Brasil, eles pressionaram o Palácio do Planalto pela liberação daqueles 8 bilhões de reais em emendas. E essa liberação já está acontecendo. E a tendência é que isso se reflita, na semana que vem na aprovação dos projetos de lei e também da proposta de emenda à Constituição, a PEC do corte de gastos. Inclusive, o governo está costurando um acordo para conseguir votar essa PEC. Inicialmente, ela teria que passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que tem maioria de oposição. Mas uma manobra foi discutida ali e agora essa PEC vai ser anexada a uma outra PEC que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, vai poder ir direto para o plenário. Os líderes do governo, esses representantes que são aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, calculam que essa votação da PEC pode acontecer até na próxima terça-feira. E agora é ver os próximos capítulos e tentar entender como é que fica a relação entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto a partir da liberação das emendas. Olá, a gente tem aí o ministro Rui Costa falando dessa instabilidade, né, entre o governo e o Congresso, só que nem tudo também é culpa do Congresso, né, porque o governo federal enrolou pra caramba para poder fazer a liberação de todas essas propostas, dessas medidas de contenção de gastos, se enrolou ali anunciando também uma isenção no imposto de renda, ou seja, teve uma demora prolongada também por parte do governo, né? Agora a conta chegou, o final do ano já tá aí também. Será que vai dar tempo realmente da gente ver aí alguma dessas medidas aprovadas antes de 31 de dezembro? Olha, Léo, aqui na redação acho que nós nos fazemos essa pergunta diariamente, se vai dar tempo. É importante dizer para o nosso ouvinte que o calendário legislativo termina no dia 22 de dezembro, que cai num domingo. Na prática, a gente só tem mais 2 semanas de atividades legislativas aqui no Congresso. Nesse pacote tem que aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido aprovada no primeiro semestre do ano, pelo que diz o regimento do Congresso Nacional. Precisa aprovar o orçamento de 2025, regulamentação da reforma tributária, além de outras propostas que são ali travadas. Ainda tem sessão do Congresso à vista, então tudo está um pouco complicado.
complicado, tudo está um pouco embaralhado, mas é importante dizer, não tem como aprovar orçamento sem aprovar o pacote de corte de gastos. Ele é muito importante para a aprovação do orçamento de 2025. Eu ouvi alguns deputados que lidam mais nessa área orçamentária do Congresso dizer que poderia até ficar a votação da lei orçamentária anual para janeiro, mas não acredito que isso aconteça. É importante para o governo terminar o ano com essa posição, já como ficam as contas, as receitas e as despesas do governo federal para 2025. Léo, aproveitando, tem um ponto bastante importante que eu gostaria de tocar. Você falou sobre a questão do imposto de renda, né, que foi anunciado ali no meio daquele pacote de corte de gastos em um pronunciamento de quase 7 minutos do ministro Fernando Haddad em cadeia nacional. Olha só, nem a base está muito satisfeita com o governo em relação a esse pacote de corte de gastos, principalmente no projeto de lei e no projeto de lei complementar, que tratam de 3 questões bastante importantes para a base do governo: salário mínimo, o BPC, o benefício de prestação continuada, e o Bolsa Família. Hoje, o que mais trava entre os deputados da própria base, ali da bancada do PT na Câmara dos Deputados, é a questão do BPC. O governo basicamente propõe um pente fino no BPC e também no Bolsa Família, e mais do que isso, ele vai além. Ele propõe um endurecimento das regras de concessão desse benefício, que é uma bandeira muito importante, né? A política assistencialista social é uma bandeira muito importante para o PT. Então a gente precisa ver também como a base vai se posicionar. Mas os deputados não estavam muito confortáveis de votar isso, não. Pois é, foi uma forma muito atropelada, né? A maneira como o governo federal acabou agindo, tentando não desagradar a sua base, mas eu acredito que isso no Brasil não tem acontecido de desagradar ou agradar. A gente quer ver propostas concretas e propostas viáveis, né? Não adianta também inventar a roda, sendo que a gente sabe muito bem como as coisas terminam no Brasil, porque a bomba sempre estoura lá na frente e aí a gente paga com desemprego, inflação alta e vários outros problemas econômicos e todo mundo sai perdendo. Lara Alves, nossa repórter especialista em política em Brasília. Muito obrigado, Lara. Uma satisfação falar com você ao vivo aqui no Tempo News.